Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos terminando o nosso módulo introdutório sobre inspiração e revelação, para depois partirmos para o estudo melhor, mais amplo, da revelação na encíclica Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que é o nosso caminho para entendermos bem sobre a revelação. E nós já vimos que Deus é fonte única de revelação. Deus é aquele que deve ser revelado. Para isso vieram, até se encarnou o Verbo, Jesus Cristo, para mostrar corretamente o Pai, e depois o Espírito Santo veio até nós para que continuemos a entender corretamente o Pai. Mas existem canais de revelação. A Bíblia, o canal escrito, a tradição apostólica, ou não escrito, apesar de havermos escrito, mas não está escrito na Bíblia. E o magistério da igreja que atualiza, que guarda, que revela, que mostra isso para nós. E nós vamos olhar agora um slide para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso daí. A revelação na história da salvação. Toda a história do homem é história de salvação, é a história da salvação. E nós temos o Antigo Testamento, os Evangelhos e Atos, Cartas e Apocalipse. Essa parte de Evangelhos e Atos, o Novo Testamento. E cada uma vai revelar uma parte. O Antigo Testamento vai revelar o Pai. Os Evangelhos revelarão o Filho, Jesus Cristo. Os Evangelhos é a ação de Jesus. Jesus encarnado, Filho de Deus. E depois, em Atos dos Apóstolos, o próprio nome diz, é a revelação através da igreja. Então nós temos Atos, Cartas, Apocalipse e esses 1900 e poucos anos da igreja, aonde revela o Espírito Santo. Por isso que a história é o local e o momento da revelação de Deus. Tudo isso é Santíssima Trindade. Revelação, Pai, Filho e Espírito Santo. Que grandeza, três deuses em um. No Antigo, o Pai, ele vai usar todo o Antigo Testamento e o Filho e o Espírito Santo, o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a revelação através dos patriarcas, dos profetas e de todos os livros sapienciais. Já para o Filho e para o Espírito Santo, mais para o Espírito Santo, nós temos a tradição apostólica e o magistério. No Filho, nós temos, não saiu aqui, todos os evangelhos. Então a história é o tempo da revelação da Santíssima Trindade. Com isso, nós podemos perceber que a Bíblia ela contém parte expressiva da revelação de Deus, mas não contém toda a revelação de Deus. Deus é muito maior do que aquilo que algumas pessoas, mesmo inspiradas por Deus, puderam escrever. Senão, como diz São João, não haveria páginas no mundo para poder escrever tudo. Então nós vamos atualizando isso de momento por momento através do magistério da igreja. Porque se cada um quiser fazer do seu jeito, gente, vocês já imaginaram o que vai dar? Dá esse monte de coisa que tem por aí. Né? Você passa numa rua, um monte de pequenas igrejas, cada uma interpretando de forma independente. E às vezes graves problemas doutrinários. A gente vê uns absurdos por aí. Absurdos mesmos. Então, a Igreja Católica, através do Papa, que é o nosso líder, ela vai colocando isso, ela vai guardando essa revelação, sabe, esses princípios da revelação de Deus. E vai atualizando para nós dentro de cada momento, conforme vão surgindo coisas. Bombas, a manipulação genética, remédios, a exploração e tantas outras coisas. A igreja fala assim, olha, Deus é o Deus da vida e ele não quis isso. Então, ela atualiza isso para nós. Isso é interessante perceber. E no nosso próximo estudo, quando olharmos a Dei Verbum, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai montando uma quantidade de conhecimentos para que a gente possa entender muito bem a palavra de Deus. Nós temos os estudos sobre a Bíblia 2 vezes por semana. Nós temos os nossos versículos bíblicos para ir nos abastecendo e fazendo a reflexão de um ou outro versículo. Nós temos esses pequenos estudos bíblicos.
E nós temos a voz do Papa, que nos fala também muitas coisas interessantes sobre a Bíblia. Sigamos juntos para o nosso próximo estudo sobre a encíclica Dei Verbum. Paz e bem a todos!